Então hoje nós vamos falar sobre alimentação pré e pós-treino. É É isso? isso, Du. Um beabazinho aí, light, para a galera só entender aí como é que eles devem, minimamente, ter um comportamento aí para conseguir treinar bem, conseguir levar a vida numa boa, né? É isso Não aí. vamos, obviamente, não vamos recomendar nada, não somos nutricionistas, não vamos fazer dieta nem cardápio de ninguém, mas a gente, como experiência própria e como profissionais também, vai dar uma dica legal para você. Sejam bem-vindos ao Vida 360. Já deixa o seu like aqui para colaborar com a gente e vamos ver qual é que é, Rafa. É isso, vamos Né? Vamos lá. falar de papar. O que a gente papa antes, o que a gente papa depois, se a gente papa durante, É né isso. não? Cara, acho que a primeira coisa do que vale a pena colocar para o pessoal é o seguinte: menos é mais, tá? Então, não existe dieta milagrosa, não existe suplemento Não vamos milagroso, inventar a roda, né, mano? não vamos reinventar a roda. Então, assim, isso é de praxe, né? Em qualquer profissional que você for, mesmo um profissional nutrólogo, nutricionista, um profissional sério, ele com certeza vai colocar para você, cara. Primeira coisa, coma comida, Como a comida, tá? exatamente. Então, assim, isso é Comida de verdade, né? comida de verdade. Não abra pacotes, não abra Não garrafas. destampe latinha. Exato. Então, assim, acho que esse é o primeiro e principal ponto da conversa, Eu né? acho que assim, né, Rafa, a gente pode bem ressaltar que a gente tem que ter uma balança entre quantidade de comida e a qualidade da comida. Uma vez que a gente começa a ter consciência do que é a qualidade da comida, do que a gente realmente deve comer para se nutrir, já faz uma diferença muito grande no nosso dia a dia, né? Total. Ainda mais você pensando que você tá, a gente tá falando isso aqui, o tema que é como se alimentar para otimizar o seu treino, né? Para ter um bom desempenho na academia, ter uma boa evolução na academia, na corrida, no esporte, né? Essa Uhum. nova jornada de cuidar da saúde, eu acho que pensar na alimentação como um todo, ela é muito importante, você não acha? Sim, totalmente. Faz total sentido, Du. Até porque, cara, a alimentação é algo que vai contribuir significativamente na recuperação do teu corpo. Quando a gente está falando em treino, em exercício, né, em estímulo, né, no geral, a gente também precisa entender que há um ambiente, há uma forma de proporcionar um ambiente favorável para o seu corpo se desenvolver Uhum. mediante esses estímulos aí. A alimentação, o sono são itens que vão te ajudar, vão contribuir a se recuperar e a melhorar o teu condicionamento e, consequentemente, a tua qualidade de vida também. Para a gente ter um bom ponto de partida, todo mundo tem uma coisa chamada metabolismo basal, ou seja, é o quanto você gasta de energia para existir. Se você ficar sentadinho no seu sofá 24 horas assistindo televisão, sem fazer nada, você vai ter um gasto calórico para o seu coração bater, para o sangue circular na sua veia, para você pensar, para você respirar, Manter a para temperatura do temperatura, para corpo. fazer a renovação celular. Você vai gastar uma energia para isso. Uhum. Somada-se a isso, tem a sua atividade diária. Então, se você faz caminhada, se você corre no seu dia a dia, se você tem um trabalho mais ativo fisicamente, você tem um gasto calórico maior do que uma pessoa que fica o dia inteiro sentada no escritório. Não Uhum. que essa pessoa não tenha um aumento, tem, se ela ficar sentada em casa. Mas quanto mais atividade física você tiver, maior você tem esse aumento de gasto calórico. Então você tem que pensar que você vai ter que tentar entender que tem uma balança entre. Quando a gente fala de. Eu vou até pensar diferente. A gente tem que pensar que emagrecer ou fazer uma recomposição corporal, trocar peso, gordura por músculo ou gordura por saúde, é, tem que ter uma balança entre o que entra dentro de você e o que sai. Então, o quanto você coloca de energia e o quanto você gasta de energia. Você hoje está pensando que você está aumentando o seu gasto calórico, ou seja, saiu do sofá e você que está indo para academia. Se você não mexer na quantidade de calorias que você ingere, você já vai estar ganhando. Porque você não mexeu, não diminuiu a quantidade de entra, mas Uhum. você aumentou a quantidade que sai, Uhum. certo? Uhum. Mas o importante é como entra, o que entra, né, Rafa? E a gente pensar nessa coisa do metabolismo basal para a gente poder fazer uma brincadeira, né, de o quanto você come, com qual qualidade que é, né? Isso, perfeito, Du. E essas questões que você colocou, metabolismo basal e mesmo o seu gasto calórico mediante uma atividade física, um exercício físico,
ele varia, isso é importante colocar também, de acordo com sexo e peso, tá? E idade também, tá? Uhum. A idade ali dos 18 até os 55, 60 anos, não há uma variação muito grande, não, tá? Diferente do que o pessoal pensa, mas não há uma variação muito grande. Depois dos 60, aí sim, começa a realmente reduzir bastante essa taxa metabólica, né? Você pode ver até, é muito comum você pegar idoso sentindo frio, às vezes nem tá frio, tá um calorzão ou tá um clima Porque ele não tranquilo. consegue manter a temperatura do corpo. Exatamente. Então aí é o metabolismo realmente ficando mais lento. Mas, então varia, né, de acordo com o sexo, peso, e idade. E essa variação, existem cálculos para se fazer, né? Então, Uhum. o nutricionista ele tem um conhecimento técnico aí para fazer, para aplicar essa conta aí contigo, né? E então encontrar o que seria um balanço energético ideal para mim, para você, né? Uhum. E aí esse balanço energético ele vai partir do ponto somando a sua taxa metabólica basal, que o Du colocou, né? É Uhum. o quanto você gasta só para se manter vivo em 24 horas. Vai somar também os seus treinos, né? Nesse gasto energético. Vai somar suas atividades diárias. Se você tem um trabalho mais sedentário, teu gasto vai ser muito pouco, né? Se você tem um trabalho mais ativo, pô, o cara é gari, meu, trabalha o dia inteiro pra rua, varrendo, tal. Uhum. Esse cara vai ter um gasto muito alto pela atividade laboral dele, né? Uhum. E aí, somando isso tudo, e até a quantidade de sono também, né? As horas de Uhum. sono, vai chegar num número para determinar, ó, uma dieta normocalórica, ou seja, para o Du ingerir a mesma quantidade de calorias que ele gasta, vai ser lá 2.800 calorias. Isso é o normo calórico dele, ou seja, para que o Du mantenha o peso corporal dele fazendo tudo que ele faz hoje, ele precisa ingerir cerca de 2.800 calorias. É lógico que a qualidade, né, e a distribuição dos macronutrientes dessas 2.800 calorias vão fazer diferença O também. que são macronutrientes? Proteína não é carne, é proteína, carboidrato e gordura. Esses são os três principais macronutrientes. A gente fala de água Perfeito. e fibra também, eles já colocam a água e a fibra como macronutrientes também. Mas o principal, que é o mais fácil de falar, é proteína, que contém na carne, contém nos vegetais, contém nas oleaginosas, né, na soja, por exemplo. Então, Uhum. a proteína pode ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Isso. A gente fala do carboidrato, que você respirou tem carboidrato, né, Rafa? É. Até o ar tem carboidrato, que você vai encontrar no pão, na massa, no doce, no Que é o que é açúcar, gostoso que de é o que é comer. gostoso. E a gordura que, como o próprio nome diz, tem muito alimento que tem gordura. Por exemplo, o ovo, ele é um alimento que é completo. Ele tem gordura, ele tem carboidrato, ele tem proteína. Né? Então ele tem as três Isso, coisas em geralmente, mais quantidade que a outra, óbvio, mas... o que é vindo de origem animal tende a não ter carboidrato, tá? Uhum. Então, por exemplo, a carne não tem carboidrato, né? Agora, o que é o ideal? Você distribuir esses macronutrientes, como o Du bem colocou, né? A gordura, a proteína, o carboidrato, de uma forma que favoreça ao teu corpo um ambiente ali para conseguir melhorar a composição corporal. Ou seja, uma quantidade de proteínas, né, que o teu corpo vai usar para reconstrução de massa magra, né, e composição, e melhorar, aumentar a composição de massa magra, uma quantidade de carboidratos e de gordura que vai fornecer energia o suficiente para você desempenhar as atividades que você faz, tá? Então essa é a distribuição. Legal. Pensando vamos falar assim, colocar que eu só faço musculação, certo? Eu só faço musculação, trabalho no meu dia a dia normal, e eu só faço musculação. E eu treino depois do meu trabalho. Eu vou treinar lá para 7 horas da noite, Uhum. tá? Então, teoricamente, eu já tomei meu café da manhã, eu já almocei, e aí eu vou comer alguma coisa para ir para academia, Uhum. certo? Pensa nisso, Rafa, vamos tentar dar uma ideia. Lembrando, nós não somos nutricionistas, tá? Nós não somos médicos, mas a gente tem experiência, trabalha com isso. O Rafa, como educador físico, tem bastante experiência na consultoria dele, já passou por muita coisa. Nós todos já fizemos várias dietas, já passamos por várias etapas, né, nesse processo de reeducação alimentar. Então a gente pode ter um pouco de falar da nossa experiência, né? Não que a gente esteja querendo que você faça, mas só para você entender, ilustrar o que a gente está falando, né? Uhum. Vamos pensar no que seria ideal, pensando como a gente priorizaria essa ingesta de alimento, o que seria antes do treino
e depois do treino? Como a gente conseguiria dividir isso, Rafa? Perfeito. Olha, acho que é importante a gente contextualizar, né, todo o dia, né? Uhum. Mas assim, basicamente, o que em relação ao treino, algumas coisas que a gente precisa observar na ingesta é o seguinte, cara, não ingerir grandes quantidades de alimento antes do treino, tá? Geralmente isso não é uma boa ideia. Uhum. Grande maioria das pessoas passa mal, Uhum. até porque você acaba competindo ali o aporte de sangue entre o sistema digestivo e o sistema músculo-esquelético, Uhum. né? Então, quando você faz ingestão lá, você tá lá com um aporte de sangue grande no sistema digestivo para poder fazer essa transferência de nutrientes para o teu corpo, né? Absorver e fazer essa transferência de nutrientes para o corpo. Você treinou, o teu sangue imediatamente precisa ir para o músculo para poder fornecer ali substrato para o músculo contrair. E Uhum. aí você entra numa competição e acaba o músculo sendo uma prioridade e você então, muitas pessoas acabam tendo ali uma Problema de má digestão, digestão e não fica legal. Então, desconforto gástrico, né? Pode até passar mal mesmo, né? isso. Então, assim, o que se recomenda a depender do tamanho da refeição, né? E essa refeição de antes do treino, ela, como qualquer outra, é interessante que tenha os três macronutrientes, a gordura, a proteína e o carboidrato, tá? Mas essa refeição antes do treino, ela precisa obedecer mais ou menos ali um intervalo que vai te permitir um conforto na hora de treinar. Por exemplo, cara, você falou que vai treinar às 7 horas da noite. É, você almoçou, vamos supor que ali à tarde você conseguiu tomar um café da tarde, fez mais uma refeição ali, e aí antes do treino, vamos supor que umas 3 da tarde você fez uma refeição, e antes do treino você está sentindo um pouquinho de fome. Cara, não é problema você de repente pegar uma barra proteica, ou então um iogurte proteico, ou uma bananinha ali com um pouquinho de aveia, e misturar um pouquinho de whey. Então, não é um problema você fazer uma refeiçãozinha pequena ali e treinar. Muito pouco provável que você tenha desconforto com isso, né? Uhum. Se tiver, aí, lógico, tem que avaliar e encontrar um caminho que seja bom para você, e lógico que sempre com a ajuda de um profissional, tá? Legal. E depois do treino, o que a gente sempre recomenda é aumentar um pouquinho a ingestão de proteína, né? Uhum. Priorizar um pouquinho mais a ingestão de proteína. Embora, tá? Hoje a gente já entende que essa ingesta de proteína, ela não é tão significante assim, ser feita logo imediatamente. Igual a galera às vezes treina, Já, meu, já quer, acabou de treinar, o cara já quer quer. tacar o whey lá na shakeira, lá na coqueteleira e quer tomar rapidão porque acha que tá perdendo a oportunidade ali. Não precisa ser assim, Não né? precisa ser assim, né? Pode ir embora tranquilo para tua casa, chega em casa, faz o teu whey lá em casa, toma lá. Mas a gente recomenda-se, né, priorizar um pouquinho a ingesta de proteína, justamente porque durante o treino você teve uma degradação grande, né, de proteína muscular mesmo, né, de célula muscular, teve um estresse grande ali, e aí você então disponibiliza proteína para o teu corpo, né, aminoácido para o teu corpo, para ele utilizar na reconstrução desse músculo que foi depletado ali durante o treino, tá? E essa janela ela pode ser até de 8 horas, né, Rafa? Uma janela boa de 8 horas. É. Tranquilamente. É que assim, você não vai esperar 8 horas para ingerir proteína depois do treino, a menos que você esteja numa dieta de um jejum intermitente, algo do tipo. Você não vai esperar 8 horas porque, cara, é, é ruim, é desconfortável você ficar 8 horas sem comer, né, ainda Uhum. mais depois de treinar, né? Uhum. Até porque ali quando você estava fazendo treino de musculação, você também depletou glicogênio, tá? E o glicogênio, depois de depletado, se você não repõe esse substrato, né, se você não repõe esse estoque de glicogênio, há uma chance aí de ter entrar numa crise hipoglicêmica, baixar Uhum. muito a tua glicemia, tá? Ah, legal. Então, assim, só reforçando. Então, se você pensa que, assim, uma vez que você está se alimentando, todo o tempo você está reabastecendo essa sua reserva de glicogênio. Então, pensa que o seu pré-treino, ele é toda a refeição que você faz. Então, toda a refeição que você faz, ela está carregando o seu estoque de glicogênio. Aquela comidinha que você tem antes que você faz antes do treino, é mais para um conforto da glicemia de rápida ali e tudo mais. Umas 2 horinhas antes do treino, tá de bom tamanho e vai treinar. A não ser que seja uma pessoa que tem um desconforto maior, que se tomar um vazio no estômago, cara, aí é muito pessoal de cada pessoa, né? Muito específico para cada pessoa.
Uma coisa que é muito importante a gente lembrar, né, Rafa? Só para finalizar aqui para a galera entender, quando a gente começa a fazer uma atividade física, principalmente a gente falando na musculação, é muito importante que a gente tenha oferta de energia para fazer esse treino. Então, a galera costuma cortar muito o carboidrato, zerar o carboidrato, e aí chega na academia, não tem disposição para fazer as coisas, vai fazer a sua atividade física, quebra no meio da atividade física porque não tem energia. Você entrou num ponto, cara, que é crucial, que eu acho que uma boa parte das pessoas que estão vendo ou que vão ver essa conversa nossa aqui, já passaram ou em algum momento talvez vejam e fiquem tentados a fazer um zero carbo. Um zero carbo. Isso é de praxe, né? De lei. Todo mundo já viu em algum lugar e já tentou fazer ou quer tentar fazer, enfim. Cara, se você não tiver orientado por um nutricionista, por um médico, enfim, por um profissional habilitado a te prescrever uma dieta low carb, né, baixo carbo, não faça sozinho, jamais. Inclusive, fica na cabeça um negócio que a gente chama muito de ciclar o carbo. Então você faz ciclos onde você tem uma maior ingesta de carbo, aí depois tem uma menor ingesta de carbo, mas é controlado com o tempo certo, com acompanhamento de nutricionista e levando em consideração cada pessoa e cada fase de atividade física que essa pessoa tá. Exato. Se você tá numa fase de ganho de massa muscular, tá numa fase onde você tá exigindo demais do teu corpo em termos de atividade física, cortar o carboidrato é dar um tiro no pé, né, cara? Exatamente. Aí você acaba, né, tendo dificuldade de se recuperar depois e em desempenhar bem na atividade, né? E assim, até algo que você falou aí me lembrou um pouco também, do pessoal às vezes ficar preocupado de se alimentar ou suplementar durante o treino, né? Suplementação intra-treino. Cara, isso só tem utilidade para um atleta que treina muito e treina muito tempo. Né? Então, assim, longo período, né? Com 2, 3, 4, 5 horas treinando. Isso, exatamente. Principalmente para o pessoal do endurance, isso faz mais sentido. Né? O cara da bike, do nado, da corrida, o triatleta, enfim. Para esses caras faz sentido a suplementação intra-treino, tá? No nosso caso aqui, que é todo mundo começando, todo mundo iniciante, né, esquece isso, desencana. Foi lá na lojinha de suplemento, o cara te vendeu uma malto para você tomar treinando. Cara, se você come certinho, desencana. Não precisa disso, dá não. Baita pico glicêmico, você pode até fazer mal. Né? Então, assim, só recapitulando para deixar claro, se alimenta antes de treinar, se alimenta depois de treinar, pensa no que você está comendo, né? Pensa na balança entre quantidade e qualidade da alimentação, né? Procura um nutricionista para estudar o seu caso em especial, para ver o que você precisa, se tem alguma carência vitamínica, como é que você tem alguma restrição alimentar, né, Rafa? Isso. Então é sempre o acompanhamento de um nutricionista é importante para essa pegada. O importante é você ir alimentado e se sentir bem. Isso, e seguindo aquele protocolinho que a gente falou logo no início. Coma comida de verdade. Uma comida de verdade. Ponto, não tem segredo. É isso, Rafa? É isso. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Logo mais estamos de volta com outras pegadinhas aí pra gente, né, Rafa? Valeu, galera. Um abraço. Pessoal. Obrigado.